Está no ar o Vida Nova pela TV Mundo Maior. A paz na Terra é algo que sempre nos preocupa. O homem sempre está desejando paz ao próximo, paz aos povos, paz. Mas qual seria a verdadeira paz que devemos almejar e que podemos conseguir? Somente aquela que fixa residência em nossos corações. Nada ou quase nada podemos fazer para pôr fim às guerras fratricidas, à escalada do crime organizado e até mesmo ao sofrimento humano provocado pela miséria, pelas enfermidades, pelos desmandos. É óbvio que devemos continuar fazendo o pouco que nos cabe para promover a paz social. Contudo, o que normalmente ocorre é que entendemos que esse pouco que podemos fazer é criticar. Aí, lançamos nossas críticas, nossas opiniões contra autoridades, povos, trabalhadores e criminosos. Mas criticar, além de nada produzir em favor da paz, também acaba laborando contra a paz. Às vezes, vemos alguém dizendo: "Mas a minha crítica é construtiva." Se o fosse, no entanto, não seria crítica, seria uma opinião, uma ideia, e deveria ser externada somente para quem pudesse fazer dela uma utilidade. Normalmente, espalhamos ao vento nossas críticas, entre aspas, na ânsia de mostrar para todos que nós temos as soluções, que nós somos capazes, que mais nada é do que a manifestação do orgulho e da vaidade que uma vez nos assaltam a personalidade. Queridos irmãos, busquemos construir a paz em nossos corações, o que só é possível com a prática da caridade cristã, com o amor ao próximo. E a caridade exige indulgência para com as imperfeições alheias. Acionemos o perdão e prossigamos em busca do amor e do conhecimento, únicos valores capazes de promover nossa reforma íntima com vista ao nosso progresso espiritual. Muita paz. A televisão dita a moda, regras, comunica, liga o mundo inteiro e é muito atrativa. Mas você sabia que o hábito de assistir televisão pode não ser saudável? Acompanhe a entrevista com João Lourenço. Olá, então estamos aqui no nosso quadro de entrevistas do programa Vida Nova e estamos trazendo aqui uma convidada, Evana Bedak, psicóloga, que vai conversar com a gente sobre o vício ou compulsão a assistir televisão, joguinhos de videogame e computador. A Vana tem uma experiência grande em psicologia hospitalar, né? Exato. Tem um trabalho junto à Cruz Vermelha com os grandes queimados, não é isso? Isso. Além do seu consultório particular, né? E trabalha com adolescentes, não é isso? Adolescentes e adultos. E adultos também, né? Vamos conversar um pouco sobre isso, vamos dizer assim, uma doença do momento, né? Vamos dizer assim, ou ficar lá muitas horas na frente da televisão, ou jogando videogame, ou então dentro do computador, né? Como é que a gente vê isso, essa patologia? Acho que a gente pode começar a ver assim, o que é o vício, né? Porque é um vício. Né? Se a gente quiser assim, fazer um paralelo com o uso de drogas, né? Entendi. Seria um vício pela televisão. O que é o vício? É um mau hábito. É verdade, um hábito que faz mal, né? Exatamente. Okay. E que é assim, pernicioso. Ok. Que a gente não sabe como fazer o bom uso de determinada coisa. Ok. Né? Então, pensando aí do ponto de vista da comunicação, tudo que é demais e que te priva do convívio social, de ver até o que está acontecendo em torno do que está acontecendo. De vida, né? Exatamente. Você deixa tudo focado só nessa questão. A televisão, já que a gente está, passa a fazer parte, assim, é a única coisa que a pessoa passa a conviver. Entendi. Como se ela não participasse da vida, visse ela fecha, única e né? exclusivamente sua visão de mundo, numa né? tela, ou do computador ou do videogame. Entendi. E é isso que pode trazer o que a gente nota em algumas patologias nas crianças.
como irritabilidade, até uma falta de concentração. Isso, que leva a vamos dizer assim, um falso diagnóstico de hiperatividade, mas no caso a gente sabe qual é a causa, né? Exatamente. Vamos pensar no cérebro como um órgão que recebe estímulos e tem uma capacidade muito grande em se adequar a esses estímulos. Então é como se assim, o número de informações demasiadamente grande, que isso o cérebro capta naturalmente. Como você falou, aqui né? agora a gente está captando tudo que está acontecendo em torno. Você tinha comentado um pouco. Consciente ou inconscientemente, né? Exatamente. É interessante isso. Então aí, se a gente pensar que assim, tem coisas, nós estamos conversando aqui agora, então eu estou prestando atenção no que você me diz e vice-versa. Mas tem coisas acontecendo ao redor que o cérebro está captando. E isso vai ficando armazenado dentro da gente. E você até comentou uma história de um pacientinho seu, né? Isso, assim, uma mãe, até informalmente, né, conversando comigo, colocou o seguinte, que a criança era muito irritada, hiperativa, terrível, uma criança de 8, 9 anos, que ela não sabe mais como agir com ela, tal. No meio da conversa, ela falou que ele não consegue dormir sem desligar a televisão. Com a televisão ligada ou desligada? Ele tem que ligar a televisão, tem que estar com ela ligada, tem que estar com ela ligada, desculpa, assim, tudo bem. Justamente para conseguir dormir. Ok. Então esse cérebro não para, ele está sendo estimulado. Se a gente pensar em termos de ondas, né, a televisão é transmitida por ondas. Imagens e sons, né? Imagens e sons, e que são captados pelo cérebro. Se a televisão estiver ligada lá do lado e a gente nem prestando atenção, o cérebro está captando isso. Interessante. Então ele não desliga. E essa irritabilidade, essa agitação, pode ser em consequência disso também. É verdade. Até um sono mal dormido, vamos dizer assim, porque ele fica, eu falo brincando, meio dormindo, meio acordado, né? Uma das primeiras coisas para quem tem distúrbio de sono, já que você tocou no assunto, que a gente recomenda, é justamente que se diminua os estímulos de luz, de TV, de som, que o ambiente fique tranquilo para a pessoa conseguir desligar e relaxar e dormir melhor. Então vamos dizer assim, nesse aspecto, a gente está olhando os sintomas e já enquadra a pessoa, ou a criança, ou o adolescente, num diagnóstico. Isso é muito sério. E você não vai ver a biografia dele, vamos dizer assim, o que vem acontecendo, nem que seja não precisa essa vida inteira, mas se fosse é melhor ainda, né? E acaba já taxando e medica, né? Isso. Quando na realidade ele pode ter uma compulsão, uma fixação, né, por imagens ou sons, e fica naquele hiperestímulo que, claro, vai refletir no comportamento. A gente até estava falando, né? Assim, são estímulos que vão impregnando, né? Ficam na cabeça da gente. Uma cena que, assim, eu comento muito quando vou falar do assunto. Quem não lembra da morte do Ayrton Senna? É verdade. Né? Aquele movimento dele batendo com a cabeça e voltando, ficou na cabeça de todos nós. É verdade. As torres gêmeas, coisas assim que se repetem muitas vezes. Existem filosofias até educacionais, Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Né? Que assim, ele tem as mais radicais, as escolas mais radicais que seguem a filosofia, não permitem que a criança assista televisão. Waldorf, né? Exatamente. A pedagogia Waldorf. É interessante. Exatamente porque provavelmente os estímulos são tão desordenados, né? Acredito que as informações, mesmo nos videogames, né, que tem aquelas etapas, aquelas... Sim, coisas de lutas, que levam a uma compulsão realmente. E mesmo a internet, né? Que você fica clicando, pulando de site para site. No fundo você assim... Bom, eu tenho até uma coisa pessoal para contar. Assim, eu tá no meu laptop, num ambiente da casa, uma filha já assim, adulta num computador, e de repente a gente se falar por MSN. Desliga o fogão. Coisas caseiras que aconteceu comigo. O que é o hiperfoco. E que aí a gente fala assim, porque também não dá para ficar falando mal das coisas da comunicação e tal. É como se usa, né? Exatamente. Tá bom, Vânia, nós vamos dar um pequeno intervalo e a gente volta já para continuar falando sobre esse assunto. Não saia daí, o programa continua.
De volta com o Vida Nova. Recebemos aqui um e-mail de Maria Dulce e está na hora de responder. A Maria Dulce Giordano é lá de Rio Branco, no Acre, e nos disse assim: Dr. Marcos, meu pai fuma há muitos anos. Provavelmente o pulmão dele já está deteriorado. Você saberia me dizer se ele parar de fumar, o pulmão dele pode voltar a se recuperar ou não tem volta? Ora, Maria Dulce, o tabagismo é, infelizmente, dos vícios aquele que causa um dos maiores males ao corpo humano. Embora não tenha uma dependência, não tenha graves problemas com relação ao humor da pessoa, é um dos problemas que mais tem levado pessoas a óbito, é um dos problemas que mais tem levado casos aos prontos-socorros, aos hospitais, não só aqui no Brasil, mas do mundo inteiro. Mas, para aqueles que conseguem vencer o tabagismo, há sempre uma esperança, porque logo nas primeiras semanas depois que a pessoa deixa de usar o cigarro, deixa de usar o tabaco, seja da forma que for que ele costuma usar, ele já começa a ter grandes vantagens. Ele já começa a ter a respiração melhor, ele vê que nas primeiras semanas ele já começa a sentir melhor o paladar dos alimentos e aos poucos ele vai retomando a sua saúde. Estima-se, segundo matérias especializadas na área, que em torno de 10 anos depois que a pessoa deixa de fumar, deixa de usar o tabaco, ela volta a ter o pulmão dentro da normalidade, como se ele nunca tivesse usado. Então, vale a pena sim fazer um esforço que for possível para parar de fumar. Ele traz muitos males ao organismo humano, mas esses males são reversíveis quando a pessoa consegue vencer de fato o tabagismo. Então, vale a pena você se sentar com seu pai, explicar para ele essas situações e, quem sabe, junto com ele, traçar uma meta, um programa, procurar um profissional que possa auxiliá-lo a abandonar o tabagismo e voltar a ter uma vida saudável, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Mas você também pode participar aqui do Vida Nova, enviando o seu e-mail para vidanova@tvmundomaior.com.br ou então escreva para a TV Mundo Maior, Caixa Postal 12.075, São Paulo, capital. A sua participação é muito importante. E agora, fique com a continuação da entrevista sobre vício em televisão. Estamos de volta aqui no programa Vida Nova, no nosso quadro de entrevistas, com a Vana Bedak, né? Conversando com a gente sobre o vício da televisão. Então a gente fala do videogame, fala do computador, fala da televisão, mas a gente não está achando que é a coisa em si que não, é ruim. O uso, exatamente. É como se faz o uso, né? Faz o uso. Então, um abuso é ruim, recusar também é ruim, né? Tem que saber usar. E estava comentando até lá da sua experiência no setor de queimados. Isso, lá, né? Por exemplo, quando a gente pega jovens de 18, 20 anos principalmente, ou até crianças, né? Que são internadas por um longo período, porque os queimados ficam muito tempo hospitalizados, né, em função das queimaduras, né? Exatamente. Então, eu libero o videogame. Quando é possível, junto com a equipe médica, a gente acaba liberando para que eles possam se entreter, né? E passar o tempo de uma forma mais agradável. Então, assim, é aquilo que a gente estava comentando. Não é o meio, a comunicação, os meios, né, a TV, o videogame, ou a internet, né? Mas é o uso disso tudo. E eu acho até que, falando disso, uma coisa que me ocorreu é que quem usa, né, o videogame e quem usa a televisão, a internet, pode ser os próprios pais, né? Sabe, no sentido de, deixa o moleque quieto lá. Muito, né? Isso, a gente vê isso direto, porque é mais conveniente naquele momento. Eu chamo de chiqueirinho eletrônico, pois né? Deixa lá dentro do chiqueirinho eletrônico. Mas isso vai ter repercussão depois. Né? Depois porque assim, a comunicação é que se compromete, né? Eles vão se fechando cada vez mais. O que está acontecendo com o ser humano, né? Se isolando, se fechando cada vez mais, que se faz tudo, né? O contato é hoje
pelo MSN. Isso é verdade. Às vezes eu, assim, com alguns amigos, pessoas tal, eu falo, não, eu vou telefonar, que coisa antiga, né? Interessante, é verdade. Mas eu quero ouvir a sua voz. Eu quero falar com você. Eu quero né? falar com você. Daí fala, então agora tem as câmeras, né? que estão... É verdade. A webcam. É verdade. Que é usada. Então, né? E eu sei também uma coisa interessante, eu não sei nem que fala isso, mas lá, na Alemanha, né, um sanatório alemão, eu não sei falar essa palavra, Boltenhagen, deve ser que seja isso, né? É que nem Volkswagen, a única coisa que você fala em alemão, Volkswagen, né? Eles montaram uma espécie de sanatório para crianças compulsivas ou viciadas em televisão, videogame ou computador. A que ponto a gente chega, né? E eu estava achando interessante que a proposta deles é behaviorista, né? O Skinner, né? É o pai da educação, né? Ele é muito lembrado como mais para a educação, pedagogia do que para a psicologia, o Skinner, né? É uma linha comportamental, é uma linha de psicologia comportamentalista, né? E pelo que eu andei vendo, parece que lá é bem assim, mas é muito simples pelo que eu vi que eles fazem lá. As pessoas ficam lá, as crianças ficam 30 dias, onde elas ficam só meia hora no computador, né, porque só tem um computador para 30 crianças, uma televisão fica a maior parte do tempo desligada, e eles têm atividades outras recreativas, né, ajudando eles a se descondicionarem daquele hiperfoco eletrônico, vamos dizer assim. Então tem dança, tem piquenique, jogos, né, palestras. E a gente vê o que está acontecendo, assim, o índice de obesidade infantil vem aumentando. Né, e na adolescência, que já é um problema que está sendo muito focado. Que parece que não é só alimentar, né, que você está falando. Exato, porque aí o que acontece? O sedentarismo. É verdade. Você fica o tempo inteiro na TV ou no computador. Mas já resolveram isso, né? Que lançaram, com aquele... lançaram que agora você sobe em cima e mexe tudo lá. PlayStation, né? Que você faz. Isso. Exatamente. Você tem que fazer o movimento para ele funcionar, né? Tem algumas coisas muito interessantes. Ontem mesmo eu vi um desse assim, por exemplo, que era uma orquestra que você tinha que reger a orquestra. Muito, né? Deve ser muito gostoso, inclusive. Mas é bem isso, é o abuso, né? A interatividade. Você fazer só isso e deixar, abuso. não fazer atividade, não ir ler um livro, não ir nadar, não ir andar. Preconizam aqui, né, que o ideal seria 1h30, ou seja, 90 minutos por dia na frente de uma tela, seja do que for, né, de televisão. Existem vários estudos americanos, principalmente, que dizem isso, né, justamente isso, de 1h30. Segura isso, nós vamos fazer um pequeno intervalo, aí você vai contar pra gente como é que são esses estudos. Não saia daí, o programa Vida Nova continua. O programa Vida Nova está de volta com o seu quadro de entrevistas. Estamos aqui batendo um papo aqui com a Vana, que está falando sobre o vício de televisão. E a gente estava começando a falar sobre quanto tempo é bom ficar, né, na frente da televisão. Existem alguns estudos que dizem que é 90 minutos, mas a grande maioria fica horas, né? E a gente vai falar sobre uma estatística. Sobre um estudo, né? Vários estudos americanos dizem que entre 1h e 1h30 e que quem ultrapassa isso passa a ter grandes problemas em falta de concentração. Interessante. Irritabilidade. Irritabilidade e que isso se prolonga na vida adulta, isso no caso das crianças, mesmo depois que ele parou de fazer isso. Parou de fazer isso. Ou seja, é um condicionamento, né? É um condicionamento. Puxa, interessante isso, né? Eu acredito que esse spa, né, que a gente fala, isso, uma espécie de uma internação, desse local aí, alemão, né? Alemão, na Alemanha, no Báltico. Deve trabalhar com esse tipo de coisa, para minimizando isso através de estímulos positivos, quando se consegue atingir o objetivo de parar. E também não largar a criança, né? Acho que no caso aí você absorve ela com atividades sadias, né? Isso. Que tem outros estímulos. Para reaprender, né, a fazer as coisas, isso, né? Isso, reaprender talvez enxergar o mundo, né? Que não é pela telinha nem pelo som, né? E ele está falando uma coisa muito interessante aqui. Ele diz que 26% das crianças nos Estados Unidos
ficam 4 horas diariamente frente à televisão. Então, 1/4 das crianças, né? E dizem aqui que 67% delas dedicam 2 horas todos os dias aos programas de TV. Então, se você diminuir o número de horas, você percebe que mais crianças ficam na frente da TV, né? E aí estava falando sobre a questão da obesidade, como você estava comentando também, né? A falta de atividade, né? E são os benefícios secundários que a gente chama quando os pais, por exemplo, fazem uso disso para se livrar um pouco dos filhos, né? Olha, fica lá quieto, sossega e é mais fácil, né? E que depois isso tem uma repercussão, né? O efeito rebote, né? E a gente também tem, não falando só das crianças, né? Nós temos adultos também que fazem isso, né? De ficar horas na televisão. Aí é claro que ou foi condicionamento, ou ele também está tendo algum tipo de dificuldade, né? E tem aquele adulto que, por exemplo, não sai de casa antes ou depois da novela, só sai de casa antes ou depois da novela. Não pode perder o capítulo de não sei o quê. Assim, tem coisas que, nossa, uma delícia, se dá prazer, porque dá prazer também, né? Mas é o como se faz, exatamente. Exatamente, porque antigamente não tinha tanta televisão. Eu vejo que o pessoal que é de uma geração um pouco mais antiga, também tinha o hábito do radinho, né? Ficava, dormia com o radinho ligado, ouvindo programações, ou eu lembro que tinha uma telenovela chamada Histórias que o Povo Conta, e o pessoal, sei lá, era uma matéria meio fantasmagórica, né? Sei lá, assim, que prende a atenção, né? E que, de uma certa maneira, traz esse prazer que você comentou, né? E que talvez não tenha nada errado salvaguardando o uso, nem o abuso, nem a recusa disso, né? Para tudo, né? Acho que tudo é assim. Para tudo, tá certo. Alimentação, as coisas dosadas. E que você não se feche. Porque eu acho que o grande mal atualmente é isso, que a gente está se isolando cada vez mais em função dessas coisas da tecnologia que está trazendo tudo isso para a gente. É o videogame. O videogame a gente falou um pouco, né? Mas, assim, o tipo de jogos também que tem, que são agressivos, competitivos e que estimulam esse tipo de coisa. Insuflam uma fantasia em cima da violência, porque, na realidade, a vida não precisa ser feita daquele jeito. Isso. Não tem ninguém querendo nos atacar ou querendo uns alienígenas descendo, que você tem que ficar dando tirinho. Não precisa, não vai ter isso. Né? Quando você sai para a rua, você encontra pessoas, né? Encontra amiguinhos, coleguinhas, vizinhos, né? E se você se condiciona a uma coisa que não está acontecendo, né? Que nunca vai acontecer, provavelmente, né? E a mesma coisa na internet também, né? Fiquei imaginando a velocidade com que eu consigo dados, né? Isso é uma coisa interessante de se comentar. O que eu tenho observado na prática, dia a dia de consultório, é uma visão muito pessoal, mas assim, a falta de elaboração das pessoas, pelo excesso de informação que se tem, porque são fragmentos de informação, na realidade, verdade. O dia inteiro. Né? Seja pela televisão, pelo rádio, por tudo, né? Pela internet e tal. E não se liga nada com nada. É como se tivesse assim, fala-se do futebol, do que aconteceu na esquina, do preço que subiu não sei do quê, mas as pessoas não ligam as coisas. E isso repercute em termos emocionais e afetivos. A falta de elaboração que a gente vê, a dificuldade que se tem para ligar as coisas. Interessante. Tá bom, Vana, obrigado pela sua participação. Muito obrigada Foi pelo muito convite. Enriquecedor para nós, né? Não saia daí, o programa Vida Nova continua e vocês ficam aí com o Dr. Marcos. Em muitos lares, realmente, o uso abusivo da televisão acaba prejudicando a convivência familiar e acaba prejudicando outras atividades saudáveis e necessárias que a pessoa pode ter em casa, como uma boa leitura, como uma boa conversa com as pessoas. Mas a televisão é, de fato, uma realidade social. É impossível hoje você tirar da vida de uma família a televisão, até porque passaria a ser uma família desinformada, uma família totalmente à parte na sociedade. O que acontece é que, como todas as demais atividades na vida do ser humano, a televisão se inclui com relação
a necessidade de organizar, de não ter um abuso, ter o uso e não o abuso dessa atividade de assistir televisão. O equilíbrio, ele deve estar presente em todas as atividades da vida humana. Tudo que você faz em desequilíbrio, em grande quantidade, ou uma quantidade aquém também menor do que é necessária, você não vai ter um bom aproveitamento daquilo. Então, o que vale é para aquelas pessoas que têm visto em televisão, que já chegam em casa ligando a televisão, que mesmo na hora da alimentação, que a família está reunida, a televisão está lá ligada, que em todos os momentos da vida a televisão está ligada, mesmo às vezes sem acompanhar, é buscar rever esses conceitos, rever essa situação. Pessoas que deixam de ter uma boa leitura, um bom hábito, um diálogo em casa com os familiares para estar na frente da televisão, tem apenas que rever. É importante ter a televisão, o entretenimento que ela nos oferece, as informações que ela nos oferece, mas é importante também manter concomitantemente a convivência familiar e outras atividades culturais salutares para a vida do ser humano. A questão é o caminho do meio, o equilíbrio. Vamos sim assistir televisão, mas vamos assistir televisão com equilíbrio. E o Vida Nova de hoje acabou, mas ele continua na internet e você pode assistir qualquer programa na hora que quiser. Entre na galeria offline do programa Vida Nova no site tvmundomaior.com.br e a gente se encontra no próximo programa. Até lá!